Ok, vamos então para o nosso material. Com o material em mãos, você tem aí o índice, onde ele vai tratar no primeiro momento acerca do conceito de história, os calendários e a era cristã, a primeira igreja, a preparação para o cristianismo, panorama do mundo ao surgir o cristianismo. Então já passará para a segunda lição. Adentraremos então a essa parte onde fala acerca do conceito de história, para já iniciarmos nossa discussão aqui, nosso exame, avaliação, análise do material de história da igreja, ok? Então ele começa aqui sobre a definição da palavra história, do latim história, que segundo o dicionário Aurélio, significa narração dos fatos notáveis acordados na vida dos povos, em particular na vida da humanidade em geral, dos povos em particular e da humanidade em geral. Sobre historiador, nós poderíamos citar uma lista de historiadores que inclusive você tem acesso a ela nas videoaulas, ok? Então, nas videoaulas você tem o conteúdo bastante estendido, abordando esse tema aqui da lição de forma minuciosa. Então, nas videoaulas você tem esse tema sendo discutido de forma bastante minuciosa ao longo do mês. As videoaulas são postadas para você todos os dias, para que ela reforce o seu estudo de leitura do material. Então você vai lendo o material, vai anotando dúvidas e vai assistindo às videoaulas, que não se limitam ao conteúdo do material, ela estende, tá? Então a gente faz uma pesquisa e estende o conteúdo que está sendo fornecido por meio do material. Então você vai interagindo entre o material de leitura e as videoaulas, e assim vai expandindo o seu conhecimento, tá? Então nas videoaulas a gente fala sobre diversos historiadores. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Heródoto de Halicarnasso. Então Heródoto, que foi um importante historiador do período da Grécia, do período de ascensão da Grécia, ele inclusive viajou para muitas terras do Oriente Médio, teve contato com o povo persa, inclusive, ok? Então Heródoto de Halicarnasso, ele observa dentre esses povos e faz importantes relatos. Claro que os relatos dele estão a partir do ponto de vista, tá certo, de um homem grego. Então ele, vamos dizer, não é tão imparcial. Ele tem de fato essa visão a partir de um prisma de um homem grego dessa cultura, que olha para essas outras culturas, não entende alguns aspectos particulares, tá certo, de sua cultura, mas promove importantes informações. Então você tem muitos dados importantes fornecidos a partir de Heródoto. Posso citar Heródoto dentre os gregos, posso citar Flávio Joséfo dentre os judeus, esse homem que esteve muito próximo da cultura romana, e ele faz esse relato da história do seu povo, mas também tinha um profundo conhecimento de modo geral da cultura dos povos e especificamente da cultura romana. Inclusive nos fornece relatos paralelos do cristianismo, porque ele também acompanhou esse processo histórico, ok? Então você tem aí importantes historiadores da antiguidade que nos fornecem um conhecimento que precisa ser analisado e contextualizado, e precisa ser comparado com outros historiadores para que você possa então compreender onde houve parcialidade, mas também reconhecer onde houve importante contribuição no fornecimento de conhecimento acerca da história antiga e importantes historiadores da atualidade. E também cito, ainda da história antiga, cito Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia nos fornecerá importantes informações com relação à igreja na sua fase primitiva, tá certo? Então o começo da história do cristianismo. Eusébio de Cesareia nos fornecerá informações extremamente relevantes. Para a atualidade, eu cito um historiador que tenho consultado bastante, e acredito que ele fornece informações de forma muito ampla e muito precisa em alguns aspectos. Justus Gonzalez. Justus Gonzalez, tenho consultado muito esse historiador e tem sido de grande proveito para a elaboração do conteúdo necessário para a comunicação da matéria de história. Então a história, dentre as matérias da teologia,
você tem a teologia histórica, que se preocupa então com as narrativas históricas sagradas, da Sagrada Escritura, vétero e neotestamentária, e também faz um link com a história geral, tá certo? Contextualiza isso em relação à história geral. Por isso estamos estudando aqui história da igreja. Estudaremos também história dos hebreus e estamos estudando aqui história da igreja, tá? O valor da história da igreja. O principal aspecto a se destacar aqui é que a igreja, ela dá muita ênfase à sua historicidade, diferentemente de outras correntes religiosas cuja questão histórica não é relevante, estão muito mais preocupados com o mito de fundação e com as narrativas mitológicas, tá certo? Fantásticas, com as narrativas que falam acerca de feitos heróicos ou que trazem certos referenciais morais, éticos e morais. De fato, essa cultura judaico-cristã, desde o judaísmo, que também tinha lá seus grandes nomes que registravam a história, tá certo? Tinha os seus grandes cronistas que se importavam em relatar a história dos períodos dos reis, cativeiro, pós-cativeiro, né? Pós-exílio, relataram então esses importantes acontecimentos. Moisés nos presta aí seus primeiros relatos, parte por meio de revelação, parte por meio de oralidade, tradição oral, e parte também por meio de observação direta, uma vez que ele esteve envolvido diretamente nos eventos. Nós temos então toda uma conjuntura extraordinária de conteúdo histórico relevante. Passando para o Novo Testamento, os sinóticos trazem também um importante relato histórico acerca do ministério de Cristo. João foca aí nos seus discursos, no seu aspecto divino, é um evangelho teológico, diferentemente dos sinóticos. Atos dos Apóstolos, Dr. Lucas, um dos elaboradores, né, de evangelho, aquele que acompanhava Paulo nas suas viagens, nos entrega uma obra espetacular chamada Atos dos Apóstolos, que por excelência, uma historiografia do Novo Testamento, uma obra de história do Novo Testamento, ok? Que inclusive foi duramente confrontada pela teologia liberal. Ciro William Hansen faz as viagens descritas nos itinerários do Dr. Lucas com o objetivo de comprovar a sua falta de profissionalismo, de técnica, de compromisso com os fatos históricos. Então ele pensa que irá destruir a credibilidade do Dr. Lucas quando ele então se depara com a realidade na qual o Dr. Lucas foi muito preciso nas suas descrições, nas suas narrações, e assim o próprio Ciro William Hansen se vê modificado devido ao impacto dessa descoberta. E ele tem agora uma nova perspectiva sobre a Sagrada Escritura e sobre a seriedade dos seus relatos. Então temos com isso, desde o Antigo Testamento, adentrando ao Novo Testamento e até a atualidade, a importante postura da igreja ante sua historiografia. Porque ela entende que ela não é simplesmente um mito, ela não é simplesmente uma revelação esotérica, ela é sim a verdade, e a verdade fundamentada em fatos históricos, ok? Então, mesmo que a Bíblia Sagrada não seja um livro de história, uma vez que ela muitas das vezes sobre elementos e informações que a historiografia daria grande ênfase, ela muitas das vezes deixa a desejar, ela não dá essa importância, ok? Mas a partir das prioridades estabelecidas pelo seu autor, e quando eu digo autor, estou falando acerca do Espírito Santo, porque eu acredito que a Bíblia Sagrada, mesmo tendo mais de 40 escritores, ela tem um só autor, que é o Espírito Santo, condutor de todo o processo canônico, ok? Então, olhando para essa característica, nós percebemos que o autor, o Espírito Santo de Deus, ele imprime nas páginas da Sagrada Escritura seus próprios interesses, e ele conduz o cronista a se ater a isso, ok? Por isso você vê, você poderá perceber, a Escritura dá ênfase a certos aspectos da sua narrativa que talvez um historiador profissional não daria qualquer importância. Mesmo assim, ele ganha destaque nas páginas da Sagrada Escritura. Você vê como a Bíblia Sagrada fala pouquíssimo de Omri, que foi um importante rei em Israel, um reino dividido, reconhecido internacionalmente, inclusive
A Assíria chamava Israel de terra de honra, devido à importância do seu nome internacionalmente, fazendo importantes alianças, como a que fez com os fenícios, tá certo? Com o rei de Tiro. Todavia, a Sagrada Escritura dá mais importância às narrativas de Elias e a viúva de Sarepta, dá mais ênfase a esse personagem, que para a historiografia seria um anônimo, uma pessoa sem grande relevância, mas dos interesses do Espírito Santo de Deus é muito mais importante do que a história de Onre, mesmo sendo ele um personagem reconhecido internacionalmente, ok? Então vemos aí que a ênfase está de acordo com os interesses do seu autor. O autor é o Espírito Santo, que inspira os seus escritores a preservarem aquela informação nas páginas da Sagrada Escritura, que foram preservadas e comunicadas e chegaram até nós, e estão em nossas mãos. Livro milenar, ok? Então, se você não quiser crer no sobrenatural que está ali relatado, você pelo menos tem que se inclinar e respeitar a sua antiguidade. Um livro de extrema antiguidade, importância e influência no mundo, ok? Então, um livro extraordinário para toda a sociedade humana. E aí o valor da história é esse valor, enquanto um povo que valoriza a verdade dessa revelação e entende que ela é expressa dentro da história, Deus interage dentro da história humana, então a sua historiografia é relevante, é importante, por isso que eles dão toda essa ênfase, por isso que eles levam isso muito a sério, ok? Períodos da história da igreja, ele vai elencar alguns aqui. A história universal é comumente dividida em 3 períodos. Antigo, cerca de 4.000 a.C. a 476 a.C., período dito aqui, período antigo. Os protagonistas desse período são Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, as antigas nações, período da antiguidade histórica, tá? Medieval, 476, que é a data da queda de Roma, então antiguidade histórica, até a queda de Roma, o antigo império, aos moldes dos impérios da antiguidade histórica, tá? Então vai aqui, 476 é a queda de Roma até a queda de Constantinopla, na verdade até a queda de Bizâncio, do Império Bizantino, na verdade, né? Que é a continuadora posterior de Roma, é a Roma do Oriente, a Roma fundada por Constantino, cidade de Constantinopla, que era Bizâncio antigamente, se torna Constantinopla na época de Constantino, posteriormente se tornará Istambul, nome que carrega até hoje como uma importante cidade turca. A capital é Ankara, mas Istambul é a parte europeia da Turquia e é uma cidade muito relevante. Então, período medieval ele aponta aqui, da queda de Roma até a queda do Império Bizantino. Esse período é medido, queda de Roma até a queda de Roma, assim, ele coloca aqui como até a descoberta da América, 1453, ok. Então ele coloca como marco aqui a descoberta da América. Então são datas aproximadas, tanto a descoberta da América quanto a queda do Império Bizantino. Alguns historiadores já vi colocarem como marco a queda do Império Bizantino, que para mim é o que faz mais sentido. Eu prefiro adotar a descoberta da América. A moderna, do século XV aos tempos atuais, a época moderna. A história da igreja também é comumente dividida em 3 períodos. Período antigo, do 1 a 590 depois de Cristo, do nascimento de Cristo até Gregório I, ou o Grande. Medieval, 590 até 1517, tá certo? O surgimento do papado até a Reforma. E período moderno, 1517 ao presente, da Reforma até o presente. Os grandes acontecimentos da história cristã também servem como pontos divisórios, a cada um deles assinala o término de uma época e o início de outra, término de uma época e início de outra. Ele aponta aqui, ó, a Igreja Apostólica de 30 a 100, tá? Então o primeiro período aí. A Igreja Perseguida de 100 a 313, porque em 313 vai ter a assinatura do Édito de Paz entre Licínio e Constantino, então o Édito de Milão, que promulga aí a liberdade, tá certo? A aceitação do cristianismo como uma religião permitida dentro do Império Romano. Entre 313 e 476, o surgimento da Igreja Imperial. Teremos então a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Imperial, a igreja que tem
esse poder imperial, tá certo? Uma igreja que está imiscuída de um poder temporal também, não é somente uma organização eclesiástica, mas ela também carrega um poder temporal, tá? A igreja medieval 476 a 1453, a igreja reformada 1453 a 1648, a igreja moderna 1648 em diante. Vale lembrar que esses períodos são referentes à igreja católica, então estão ligados aí a toda uma contextualização a partir da estrutura histórica da igreja católica. Então, serve como referência a igreja católica para esse período. Prosseguindo, questão de calendários, a era cristã e a definição de era que ele adota aqui. Os calendários eles aproveitaram diferentes marcos históricos, tá? Então, na antiguidade, conforme você mergulha em épocas muito antigas, você tem diferentes formas de datação. Então elas não coincidiam, tá? Por exemplo, a semana egípcia tinha 10 dias, tá? Os períodos de marcação eram diferentes entre o norte e o sul, porque o Baixo Egito, que é a parte norte, adotava a ascensão dos seus faraós, enquanto que o Alto Egito, que é a parte sul, adotava a ascensão dos seus faraós. E durante um certo período eles eram unificados. Então você tinha aí algumas discrepâncias. Já na Mesopotâmia surge a Babilônia, e ali, por exemplo, havia um importante conhecimento astrológico que estava sendo desenvolvido, e a partir dessas descobertas foi firmado, por exemplo, a semana de 7 dias. Havia também diferentes formas de marcar, um adotava calendário solar, outro adotava calendário lunar. Em Israel, por exemplo, era adotado um calendário lunar. As fases da lua eram muito importantes para a marcação do tempo, e devido à imprecisão dessa marcação, havia necessidade de certos meses com menor quantidade de dias para compensar esse lapso temporal, enquanto que na Babilônia adotava-se um calendário solar que tinha maior precisão. Mesmo assim, há necessidade, por exemplo, de um ano bissexto para resolver essa questão, essa problemática, tá certo? Desse lapso temporal faltante. Então você tinha diferentes formas de marcação, e geralmente as marcações eram feitas baseando-se em algum evento relevante, como por exemplo a ascensão de um rei. Tal ano do rei tal, da época do rei tal. E aí você ia fazendo essas marcações que eram muito particulares para cada povo, tá? Então não havia uma universalização disso. E a questão da era, a palavra era, usada para descrever um acontecimento ou época fixa em um determinado tempo que serve de partida para um sistema cronológico. No que diz respeito à era cristã, ela teve seu início no ano do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é comumente escrita em forma abreviada, AD, Anno Domini, ano do nascimento, do latim Anno Domini, que significa ano do Senhor. Trata-se de uma referência ao ano do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que aliás existe uma problemática em torno do ano de nascimento do Senhor Jesus Cristo, porque devido a uma correção necessária posterior que foi feita, nós temos hoje a datação do ano de nascimento de Cristo como 5 a.C., por causa de um erro cometido por Dionísios Exíguos, que foi incumbido do estabelecimento da construção do calendário cristão, tá? Uma vez que ele era marcado aproveitando a ascensão de certos imperadores, como por exemplo Domiciano, Diocleciano, que foram imperadores terrivelmente perseguidores da igreja, em determinado momento a igreja requereu o estabelecimento de seu calendário. Foi firmado, por exemplo, uma data fixada, tá certo? Um marco histórico para dividir a era. Então temos aí, por exemplo, essa era do cristianismo fixando o marco histórico do nascimento de Cristo. E aí, devido à falta de recursos mesmo, a dificuldade que se tinha na época de se encontrar essa marcação correta, quando ele estabelece a era, tá certo, do cristianismo, então estabelece esse ano Domini, nascimento de Cristo. Antes de Cristo
conta-se regressivamente. Depois de Cristo, conta-se progressivamente. Só que na fixação desse marco histórico, ele comete então um equívoco. Então ele marca, mas posteriormente descobre-se que o fato histórico, o nascimento de Cristo, não estava coincidindo com aquele período estabelecido. Uma vez que você vai fazer comparação agora com outros acontecimentos, simultâneos, né, que aconteceram naquele mesmo período, para estabelecer uma cronologia, não somente uma cronologia, mas uma concatenação de eventos. Então, no mesmo período que nasceu Cristo, aconteceu isso aqui na Judéia, isso aqui no Egito, isso aqui na Babilônia, isso aqui em Roma, isso aqui na Grécia, e aí você firma, tá certo? Aquela data como ponto fixo, divisor de eras, tá? Então, quando ele fez essa fixação, cometeu um equívoco de 5 anos. Por isso que Cristo hoje é apontado como o nascimento de Cristo, ou ano Domini, 5 antes de Cristo, que foi esse lapso temporal que ele marca de forma equivocada, tá? Então temos aí essa questão de eras, essa questão de fixação de datas. Conforme o cristianismo vai se tornando muito relevante no mundo, e aí surge a Igreja Católica como um poder institucionalizado, eles ganham cada vez mais força para estabelecer o seu marco histórico como universal. Então agora o calendário cristão ele ganha uma grande preponderância no mundo, uma grande relevância no mundo, tá certo? Então você tem a fixação da era, a era antes de Cristo, a era depois de Cristo, a contagem regressiva de nascimento de Cristo, do ano Domini para trás, contagem progressiva do ano Domini para frente, tá? Então tem essa fixação de era a partir dessa data de referência, tá? E claro que outras culturas tomam outras referências, mas essa referência ela vai se tornando cada vez mais universalizada a partir do momento em que a cultura cristã vai se universalizando pelo mundo. Você tem aí todo o mundo ocidental utilizando esse mesmo marco histórico, tá certo? Estamos no ano 2025 por causa da contagem que é feita progressivamente do ano Domini para frente. Isso não significa que o mundo tem 2025 anos. Isso significa que estamos a 2025 anos do ano Domini, do nascimento de Cristo, tá? E aí para trás se conta regressivamente, ok? Então temos aí a fixação do marco histórico, calendário romano, como eu já falei, contado a partir da ascensão dos imperadores. O calendário grego era contado a partir das Olimpíadas, então você tinha de Olimpíada em Olimpíada, a fixação daquele calendário. Calendário juliano, Júlio César reformou o calendário romano em 46 a.C., através do seu astrônomo Sosígenes de Alexandria. A partir de então, esse calendário passou a chamar-se juliano. César cometeu o erro de considerar o ano solar como tendo 365 dias e 6 horas, quando o mesmo tem 365 dias e 5 horas e 49 minutos. Veja o lapso temporal bastante curto, mas que ao longo de muitos anos promoverá um equívoco, um lapso temporal de erro, tá certo? Esses minutos acumulados atualmente somam 10 dias. Em 1582, o que motivou o Papa Gregório, tá certo? Gregório XIII, a reformar outra vez o calendário. Como explicar o nascimento de Jesus antes da data oficial? Foi o que eu acabei de explicar, a questão desse equívoco cometido. E eu não entendo que deva ser lançado grande carga de responsabilidade, porque os recursos eram extremamente limitados, tá? Então havia toda uma dificuldade aí para o estabelecimento de um marco histórico concatenado com outros eventos. Então, o problema era você fazer essa sistemática, né, de concatenar todos os eventos e estabelecer um ponto fixo, para a partir dali fazer essa junção cronológica aí de todos os calendários. Então assim, era de se esperar que houvesse algum equívoco. Calendário cristão gregoriano. A história do nosso calendário começa no 6º século, quando os anos ainda não eram numerados, a partir do nascimento de Cristo, como procede hoje em dia. O marco inicial do tempo nessa época era a data de posse do imperador romano, Diocleciano, que se deu no ano de 284 a.C. De acordo com o... Deixa eu
acordo com a cronologia atual. Mas como Diocleciano havia sido um feroz perseguidor dos cristãos, 274 está antes de Cristo, mas está errado, depois de Cristo, tá? Está AC, mas é DC. 284 DC, depois de Cristo. De acordo com a cronologia atual, mas como Diocleciano havia sido um feroz perseguidor de cristãos, acostumado a jogá-los aos leões, o abade Dionísios Exíguos, o Pequeno, decidiu que o sanguinário governante não merecia a honra de dar início ao calendário. Tudo aquilo que eu descrevi para você, em relação àquele equívoco que ele cometeu, mas isso não invalida a importância de seu trabalho. Vamos lá. Porque a Igreja Católica optou pelo dia 25 de dezembro para comemorar o Natal, ok? E aí fala aqui acerca de alguns testemunhos para mudar o nosso calendário. Vamos lá, essa questão da data, né? Data de comemoração do Natal. Nomes dos dias da semana também. Discute essa questão aqui logo à frente. Vamos lá. Para encerrar então essa questão de calendário, a data de nascimento do Senhor Jesus Cristo é 25 de dezembro? Não. Não é 25 de dezembro, tá? Por que essa data? Essa data foi adotada por conveniência, tá? Havia então uma aproximação entre os representantes do Império Romano da atualidade e a Igreja. Estava havendo uma aproximação. A Igreja, ela buscou de forma estratégica aproveitar alguns marcos romanos e adaptá-los com uma roupagem cristã. Um deles é essa questão dessa data. Essa data era relevante dentro da cultura romana. Uma data em comemoração, eu acho que estava ligada ao mitraísmo, se eu não me engano, tá? Então eram datas relevantes, o solstício e comemorações do tipo ligadas à cultura romana, à religião romana, e eu acho que especificamente ao mitraísmo. Então, como havia já esse marco histórico relevante, a Igreja ela decide cristianizar essa data, colocando a sua data mais relevante, o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então foi uma estratégia, só que essa estratégia ela está promovendo um engano, está promovendo um erro. É impossível ser essa data, devido a algumas circunstâncias. Por exemplo, essa questão climática, de que nesse período do ano em Israel seria impossível ocorrer os eventos que estavam ocorrendo. Por exemplo, o deslocamento de José da parte norte para a parte sul, para participar do recenseamento de acordo com as tribos, tá? Uma vez que ele era de uma determinada tribo, ele se desloca então para o território ao sul para se recadastrar ali, tá? Então aquele recadastramento que é anunciado e que existe eco na história, tá? Então Merrill Setene, ele nos dá os dados que falam acerca de documentos romanos que apontam esse recenseamento, ok? Então você tinha esse recenseamento, você tinha a situação de José e o seu deslocamento, que seria impossível nessa época, que era uma época de chuvas torrenciais, então as estradas estavam inviáveis, tá? Você tem também a situação de que quando Cristo nasce e ele está na manjedoura, não confunda isso com a vinda dos Reis Magos, que é outro evento, não tem nada a ver com a época do nascimento de Cristo. O Cristo nasce. Os pastores estão com seus rebanhos, andando por aí, levando os rebanhos para se alimentar. Eles estão ali num ambiente aberto, e essa também seria uma situação impossível nessa época, tá? Os anjos anunciam o nascimento do Salvador, eles se deslocam até a manjedoura, e eles são os primeiros a contemplarem o Messias, o Emanuel, aquele que foi enviado por Deus, e está indo na manjedoura. Esses são os pastores, tá? Só posteriormente virão então os reis, chamados reis magos, né? Os reis que vêm do Oriente seguindo a estrela, e eles entregam aqueles presentes, por serem 3 presentes característicos, ouro, incenso e mirra. Então acredita-se que sejam 3 reis, tá? Nem diz que são reis, nem diz que são magos. São 3 homens relevantes que vêm da Mesopotâmia e chegam ali até Israel e entregam então essas honrarias, esses presentes. Então o pastor César Cavalcante ele fala bastante sobre um meio de se obter a data do nascimento de Cristo. Aí você teria que seguir alguns indícios. Nas aulas que eu compartilhei, eu sigo com você esses rastros. Isso envolve outras informações.
Como, por exemplo, você tem um relato do nascimento de Cristo em Mateus e em Lucas. No de Lucas, as informações são mais amplas. Você tem um período em que Isabel engravida. Você tem um período em que Zacarias, tá certo? Pai de João Batista, primo de Cristo, ele está em serviço sacerdotal. E para você saber acerca desse serviço sacerdotal, há ali uma descrição das listas, tá certo? A que ele estava atendendo. E isso pode ser verificado em informações mais amplas, tanto bíblicas quanto extra-bíblicas, no Talmud, por exemplo. Então, com isso, você consegue chegar a uma aproximação de datas. Por exemplo, você consegue entender que o nascimento de Cristo pode ter acontecido, segundo alguns teólogos, em abril, segundo outros teólogos, entre setembro e outubro, tá? Então você tem aí essas possíveis datas para o nascimento de Cristo, mas não em dezembro. Em dezembro não tem jeito, tá? Talvez abril, talvez setembro, para o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesses períodos aí, tá? Nomes dos dias das semanas, você tinha então, a partir da tradição romana, a atribuição dos nomes da semana, nomes de meses e nomes de semanas, a deidades, tá? Então você tem aqui, ó, a palavra semana vem do latim septem mane, que significa 7 manhãs, corresponde aos 7 dias. Desde os antigos babilônicos, os 7 dias da semana tinham nomes de 7 corpos celestes: Sol, domingo, tá? Lua, segunda, Marte, terça, Mercúrio, quarta, Júpiter, quinta, Vênus, sexta, Saturno, sábado. Mas a influência do cristianismo no Império Romano fez com que os nomes destes dias sofressem algumas mudanças. A primeira mudança oficial ocorreu durante o reinado de Constantino I, no Concílio de Nicéia em 325, quando os dias solis, o dies solis, dia do sol, foi mudado para dies domini, dia do Senhor, domingo, ok? E os dias Saturni, dia de Saturno, para eles Sabatum, o sábado. Os demais dias permaneceram com seus antigos nomes pagãos, até que no VI século, no concílio da Igreja Católica em Portugal, os nomes pagãos de segunda a sexta foram mudados para números ordinais, como atualmente é conhecido. Os únicos dias que não tiveram mudança de nome foram sábado e domingo, que desde o primeiro século já vinham sendo chamados assim pelos cristãos, ok? Então, essa é uma informação interessante relacionada aí à antiga tradição romana, que atribuía esses nomes de